Olá, Brasil! Eu sou a Joana Gomes e junto com a Isis Caterine, o Caian Vitor, Letícia Novaes e o Lucas Niquete, formamos o Grupo Cultize. Juntos, somos uma empresa com foco em implementar a cultura nacional de uma forma tangível para as crianças, assim como disponibilizar de maneira didática o material de ensino para os responsáveis e instituições. Toda a equipe atua em todos os departamentos, visto que não houve uma divisão pelo motivo de todos terem muito a agregar. Após uma avaliação das pesquisas sobre a não valorização dos tesouros culturais, percebemos que muitas das características próprias de cada cultura, como literatura, a música e o cinema nacional, vêm perdendo cada vez mais espaço, se compararmos com novas tendências estrangeiras. E o Brasil está entre as mais altas posições do ranking desse quesito. Em vista dessa perda de espaço e a não valorização da cultura de nosso país, decidimos nosso objetivo principal: levar a cultura nacional, porém de forma mais tangível, para que desperte o interesse do indivíduo. Então, o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, escolhido no projeto, tendo em vista o nosso objetivo, que é levar e ensinar a cultura às crianças, foi o ODS Educação de Qualidade. O nosso produto é uma caixa cultural, mas o que seria isso? Basicamente é uma caixa que procura de maneira divertida e direcionada para as crianças descobrir e se aprofundar na cultura de um determinado estado. Dentro da caixa temos livros infantis com a intenção de valorizar a literatura, semente com o intuito de ensinar sobre a vegetação e biodiversidade da flora da região escolhida, receita culinária com a finalidade de apresentar diferentes perspectivas socioculturais de variadas regiões, playlists com uma lista com músicas de grandes e renomadíssimos artistas de seus respectivos estados, desenho para colorir, ilustrando uma obra de arte ou paisagem referente ao estado escolhido. Pensando sempre no bem-estar do nosso planeta, os materiais utilizados para a confecção do produto são todos ecologicamente corretos. Todas as folhas que foram utilizadas são recicladas e a caixa é de MDF, que é feita a partir do reaproveitamento de pedaços de madeira descartadas. O público-alvo está relacionado com os produtos que oferecemos. Por isso foram necessárias informações como idade, interesse pela cultura e saber se os responsáveis estariam dispostos a investir dinheiro em algo como uma caixa cultural. Depois de pesquisas e estudos, entendemos que o público-alvo seriam crianças numa faixa etária de 6 a 10 anos, de famílias de classe média com renda de 3 a 7 mil reais, residentes do estado de São Paulo com foco na capital. As crianças de 6 a 10 anos são conquistadoras, confiantes e observadoras, e como procuramos trabalhar a cultura com a intenção de promover educação e respeito pelas diferenças, seria a idade ideal para direcionar o produto. O Brasil é um país multicultural, então inserir a criança em um mundo novo, com culturas diferentes, seria uma forma dela se encantar, conhecendo outras realidades e aprender desde sempre a respeitar e compreender as diferenças que todos temos. Além de, claro, ajudar a promover a valorização da cultura nacional, que é algo tão rico, porém tão ignorado e desprezado. Sobre as classes sociais, pessoas de classe média estariam mais dispostas a pagar um valor que pudesse auxiliar e melhorar a educação dos seus filhos e sobrinhos. Já sobre aspectos educacionais, o produto iria ajudar muito na parte de educação cultural, que no caso em escolas não é muito trabalhada, e os responsáveis por crianças não se interessam em implementar na educação. Para a elaboração da nossa persona, nos baseamos em perguntas importantes e criamos de forma fictícia um cliente típico e ideal, com base em dados reais e características em comum no público-alvo. A primeira persona se chama Vinícius, tem 32 anos, trabalha e tem uma renda de R$ 4.800. É um grande apreciador e muito interessado pela cultura nacional. Respeita as diferenças culturais e deseja uma sociedade onde todos tenham conhecimentos sobre as culturas variadas de nosso país. Pai de uma criança de 7 anos de idade, é muito presente na vida escolar de seu filho. Se preocupa com sua educação, procurando ensinar sobre as diferentes culturas existentes com a intenção de criar um indivíduo que respeite todas as diferenças e a diversidade cultural. Porém, encontra dificuldades em despertar o interesse da criança para o estudo da cultura nacional. Então, ao adquirir o nosso produto, pode levar ao seu filho mais do que apenas conhecimento, pode levar a experiência tangível oferecida por nossa marca. A segunda persona se chama Cristiane,
Com 45 anos, é formada em pedagogia e é diretora de uma escola particular para ensino fundamental 1 em um bairro de classe média. Preocupa-se profundamente com a qualidade da educação. Luta contra a intolerância, apoia lutas sociais, percebe a intensa desvalorização da cultura nacional e sabe que é importante educar sobre a diversidade, para que as crianças se tornem adultos esclarecidos, que respeitem e sejam contra qualquer forma de preconceito. Cristiane sempre procurou uma forma mais didática e divertida para introduzir a cultura nacional no estudo das crianças e despertar o interesse delas pelo Brasil. Por esse motivo, a Caixa Cutize seria de grande auxílio na educação. O preço da caixa foi algo que levou muito tempo para ser decidido, pois queríamos um valor acessível e que fosse possível fazer uma caixa completa. O custo de produção da caixa é de R$ 30,94, e dentro desse valor temos caixa de MDF, impressões, tintas para o ornamento da caixa, livros e a semente típica da região. Na hora de formular os preços, outros fatores foram levados em conta, como custo de operação, impostos e o nosso lucro, que pode variar de compra a compra. No varejo, temos um lucro de 21%, resultando a caixa em um valor total de R$ 60. E no atacado, nosso lucro é de 10,5%, e o valor da caixa se torna R$ 54. Lembrando que no atacado, somente em compras acima de 100 unidades. O Grupo Cutize está localizado na região central da capital. Com base nas pesquisas de público-alvo e de alcance dinâmico, entende-se que a melhor escala de entrega da Caixa Cutize seria no estado de São Paulo, com o foco na capital. Devido ao momento com grandes problemas sanitários em que vivemos, o melhor meio de venda e entrega do nosso produto será por uma plataforma digital, que seria um website, visando também que seria a melhor medida administrativa e logística para a empresa, utilizar os serviços de terceiros que exercem a função de entrega de encomendas, sendo assim uma forma de economia. Para a promoção, temos 3 canais de comunicação e marketing, começando pelo Instagram, devido ao suporte de vendas que a plataforma oferece, além da alta facilidade de interação com o público. Segundo, o Facebook, por motivo de haver muitos pais e responsáveis que são extremamente ativos e engajados nessa rede social, além de que quando recebem conteúdos de seu interesse, tendem a compartilhá-los com outras pessoas. E por último, mas não menos importante, o LinkedIn. A escolha dessa plataforma é pensando na comunicação com instituições e possíveis marcas parceiras, a fim de tornar o contato mais simples. Agora que você já sabe o que é o nosso produto, você deve estar se perguntando: o que o seu produto tem de diferente de outros? Por que ele chamaria a minha atenção? Bem, como vocês já sabem, o nosso público-alvo são crianças, e muitos já têm conhecimento que o que atrai bastante a atenção de uma criança são as cores. O nosso produto é bem colorido justamente por isso. Mas além disso, o grande diferencial e que também é uma força da Caixa Cutize é a tangibilidade da cultura. De acordo com pesquisas e análises psicopedagogas, é comprovado que a interação com objetos tangíveis facilita o aprendizado das crianças e as deixa mais interessadas no que estão fazendo. Outro de nossos diferenciais é a singularidade no mercado. Não encontramos outro produto que abrange a cultura de uma forma tão única como o nosso. Temos como grandes oportunidades para o crescimento da nossa empresa possíveis parcerias realizadas com outras marcas, com a intenção de terceirizar diversas atividades até a entrega final do produto, a fim de aumentar a própria capacidade de produção interna da empresa, como por exemplo o Itaú e seu projeto literário Leia para uma Criança, com a intenção de baratear o produto, já que o livro entra como um dos mais caros itens, e os Correios como fundamental para auxiliar na entrega dos produtos. Não pensando apenas na expansão econômica, parcerias com instituições de ensino como escolas, faculdades, creches, ONGs e orfanatos é algo fortemente considerável e buscado pela Cutize, para assim aumentar o número de crianças que têm acesso à educação e ao repertório nacional, contribuindo muito para a evolução da própria criança. Um exemplo de instituição buscada pela Cutize é o Instituto Ayrton Senna. A nossa empresa deseja promover e implantar a cultura nacional de uma forma mais tangível para as crianças do Brasil, contribuindo para a formação de uma nova geração com indivíduos mais tolerantes e compreensíveis e que respeitem as diversidades culturais. Assim, podemos definir a nossa missão como promover a criança, a cultura nacional de forma tangível, lutando contra a ignorância, intolerância e xenofobia, por meio das caixas que trabalhem as diferentes culturas de cada estado brasileiro, auxiliando na educação infantil.
A visão da empresa é mostrar que aprender pode ser divertido, ensinando diferentes aspectos de diversos estados do país, com o intuito de ajudar na formação de cidadãos mais tolerantes, evoluídos e com conhecimento de culturas além da qual ele vive. Visamos o crescimento da nossa empresa pelo motivo de atingir mais indivíduos, visto que colaboramos para fazer didática à cultura nacional para as crianças, contribuindo para a formação de indivíduos mais tolerantes e compreensíveis na sociedade. Nossos valores como empresa são desenvolver o respeito às diferenças culturais, incentivar a valorização dos artistas nacionais, ter a preocupação com um futuro melhor, abraçar as diversidades do Brasil, desenvolver a vontade de cuidar e preservar o meio ambiente, ensinar de uma forma lúdica para as crianças e sempre atuarmos de forma responsável e transparente com os nossos clientes. A marca é a nossa identidade, a forma pela qual a empresa é vista pelo mercado. Por isso, procuramos representar a nossa missão, nossa visão e os nossos valores por meio de um nome significativo. Após pesquisas, chegamos ao termo cultize, o qual deriva da palavra culturalize, que significa tornar algo ou alguém culturalmente informado, ou aprofundar-se em uma cultura pelos meios próprios de ensino e de informação a essa mesma cultura específica. O logotipo de nossa empresa é composto por uma caixa aberta nas cores azul, amarelo e verde, todos em tons claros, e a forma do território brasileiro em verde mais escuro. A caixa aberta é uma forma de despertar a curiosidade, despertar a vontade de dar uma olhadinha e descobrir o que há dentro da caixa. Suas cores, amarelo, azul e verde, que simbolizam respectivamente a riqueza, o céu e a natureza, são as cores da bandeira de nosso país. E o tom mais claro das cores dá mais suavidade e infantilidade. A forma do território em verde mais escuro reforma a natureza e as matas, junto da ideia de nossa marca ser mais sustentável, limitando o máximo possível materiais que impactam negativamente no meio ambiente. O slogan da Cultize é uma frase bem curta, mas transmite tudo que a marca é, algo de fácil entendimento e que já mostra o produto. E claro, além de ser fácil de memorizar, empacotando cultura e levando experiências. Já que resume bastante a nossa ideia, pois empacotamos a cultura de forma tangível em uma caixa e te levamos diversas experiências, literárias, gastronômicas, artísticas e etc. E do lado temos nossa peça publicitária, que possui elementos que remetem à cultura e os nossos objetivos. Aprendizado, diversão e cultura juntos? Só com a Cultize você aprende sobre o nosso país de forma divertida e descontraída. Cultize, empacotando cultura e levando experiências. Olá Brasil, eu sou a Joana Gomes, uma das integrantes do grupo Cultize, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho mais sobre a Caixa Cultize, sobre como a gente consegue trazer a cultura nacional de uma forma tão tangível e tão didática para as crianças. Eu vou contar hoje o que tem dentro da caixa e como a gente vai trabalhar isso de cada forma. Começando, a Caixa Cultize é uma caixa em MDF, que é um material produzido por meio de madeira já reutilizada, ou seja, volta para essa questão de sustentabilidade. A gente pode encontrar as pontas, as vértices da caixa são todas lixadas para que a criança não se machuque em nenhum momento do manuseio. As laterais são encontradas em amarelo, azul e verde, que são as cores do nosso próprio logo e também as cores encontradas na bandeira do nosso Brasil. Para voltar em toda essa questão de valorização, que nós somos um país rico, que temos muito a agregar e muito a oferecer. Assim que você abre a caixa, nessa parte aqui da tampa, na parte superior, você encontra o estado específico, como por exemplo esse modelo que eu estou aqui é do estado do Pernambuco, então você encontra qual é o estado que você adquiriu a caixa e aqui o nosso mascote. Seguindo, assim que você abre a caixa, já vou comentar sobre essa questão da parte da pintura, da parte de dentro da caixa, que a gente procurou representar algo que também está presente na bandeira do nosso país, que são os estados que são representados como estrelas naquele céu azul no centro da bandeira. Então aqui a gente fez essa representação, desenhamos um fundo azul escuro com estrelas brancas para retratar os estados do nosso país, onde cada um tem a sua cultura e todas devem ser respeitadas. Agora, começando para o conteúdo da caixa,
a gente se depara com essa primeira folha, que é a folha de apresentação. É a folha onde a gente apresenta para o cliente, para a criança, os itens que você vai encontrar. Eu vou ler para vocês. Olá, amigo ou amiga. Nós somos a Cultize e vamos te acompanhar nessa aventura pelo Pernambuco. Nessa caixa você vai descobrir e brincar com os seguintes presentes. O primeiro item listado aqui é uma semente de jitirana azul, que no caso é uma flor muito comum lá do Pernambuco. As sementes estão contidas nessa embalagem. É uma flor muito comum no Pernambuco, muito encontrada, e a gente resolveu trazer ela para, além de trazer um pouco sobre a flora lá do estado do Pernambuco também, para induzir a criança a essa questão de cuidar do meio ambiente, a cuidar da sua própria plantinha, porque ela vai acompanhar o desenvolvimento, vai ver que é importante ter um cuidado e ter um respeito com o meio ambiente. Partindo para o próximo item, nós temos os 2 cordéis da editora de José Borges, que é um grande escritor da literatura de cordel lá do estado do Pernambuco. No caso, esses cordéis, um é de Leandro Gomes e outro de José Soares, porém são da editora José Borges, que, como eu já citei, é um grande cordelista. Por que procuramos retratar? Por que procuramos trazer a literatura de cordel? Porque é algo típico da região Nordeste, ainda mais do estado do Pernambuco. Então aqui a gente trouxe o cordel sobre o rapaz que casou com uma porca e o cachorro dos mortos, que são 2 cordéis que trazem comédia, que trazem um pouco da vivência, um pouco da realidade que é encontrada lá no estado do Pernambuco. Além de, é claro, a criança poder se apresentar, poder conhecer outras formas de literatura, como no caso em versos, que é a forma com a qual os cordéis são desenvolvidos. Então temos esses 2 cordéis para um adulto ler para a criança, para um adulto apresentar essa literatura extremamente interessante para a criança. Seguindo em frente, a gente tem um desenho onde a criança vai se retratar numa paisagem típica e desenvolvida de forma infantil mesmo, para que a criança consiga desenhar o seu rosto, o seu cabelo, a forma como ela se vê nessa paisagem típica do Pernambuco. Lógico que a gente não quer em nenhum momento dizer que no Pernambuco é só isso. São só cactos e um sol quente. A gente só quer retratar a diferença que existe, porque se você olhar pela sua janela, você não vai ver isso. Você vai ver prédios, você vai ver fábricas, escolas, casas, poluição. A gente vai ver uma paisagem, vai ter uma paisagem diferente do que foi retratado de forma completamente infantil para a criança aqui. Então aqui é para ela entender que existem paisagens, existem vivências diferentes ao decorrer do nosso país, mas nós devemos respeitar e aceitar todas elas da forma mais natural possível. Seguindo, a gente tem o livro típico da Cultize, o livro personalizado pela Cultize, onde nós vamos trabalhar e vamos reforçar cada um dos itens que eu já citei aqui, como por exemplo a semente. A semente a gente explica sobre os cuidados que se deve ter, sobre regar, sobre oferecer amor e carinho. Os livros, a gente fala que você vai entrar numa grande aventura pelo estado do Pernambuco, sobre o desenho, para você se retratar naquele próprio desenho. E aqui a questão das músicas, onde foi desenvolvido uma playlist no aplicativo Spotify, onde são trabalhadas músicas clássicas de grandes artistas, como por exemplo Alceu Valença e Dominguinhos, que são grandes nomes da música pernambucana. Foi desenvolvida uma playlist onde o pai ou o responsável ou o dono da instituição vai escanear e vai ser direcionado para a playlist no Spotify, mas também temos o nome da playlist e o código de acesso ou o link. Partindo para a próxima página, a gente tem a receita, que deve ser feita com um adulto. A gente não quer nenhuma criança na cozinha sozinha, então essa receita deve ser feita com um adulto. É uma receita de cartola, uma receita simples e fácil de fazer, também típica do Pernambuco, muito encontrada lá, que é basicamente queijo com banana e açúcar, manteiga, um meladinho ali. Enfim, a gente tem aqui os ingredientes quanto o modo de preparo. E o último item da nossa caixa é uma folha onde a gente agradece, direcionado para os adultos, donos de instituições, diretores, onde a gente agradece a preferência pela Cultize e a gente espera ter ajudado na introdução do estado específico, que nesse caso é o Pernambuco, onde a gente espera ter agregado na educação da criança e a gente espera se reencontrar com outras caixas, com outros estados de próximas vezes. Enfim, a equipe Cultize agradece pela preferência, agradece por toda a atenção e um grande abraço.
Após a finalização do projeto MindMakers, entendemos que fora um momento único e de suma importância para a aplicação prática de todo o conhecimento teórico e das ferramentas do marketing e administração. Agradecemos com sinceridade a oportunidade de demonstrar nossa capacidade, não apenas como alunos, mas como indivíduos para a realização desse projeto.